Alô, queridos, vamos agora resolver os exercícios de função exponencial que tem um contexto, tem uma contextualização e também em algumas questões nós vamos ter aí a interdisciplinaridade, não é verdade? Pois bem, página 229, questão 02. O que é que ela diz? Admita que um tipo de eucalipto tem a expectativa de crescimento exponencial. Então, à medida que o tempo vai passando, essa árvore vai crescendo, vai ganhando mais altura. Só que esse crescimento em função do tempo, a variação é exponencial. Nos primeiros anos após o seu plantio, modelado, o crescimento é modelado pela função, se bem que isso na realidade não é a função, é a lei de formação, y de t igual a a elevado a t menos 1. Então esse a é um parâmetro, porque a variável livre é t minúsculo e a variável dependente é y de t, na qual y representa a altura da planta em metros, não é? Está aqui no eixo das ordenadas, o y, que é a altura da planta em metros, e t é considerado em ano. Como t é a variável livre, fica no eixo das abscissas, é o eixo dos t, e a unidade é ano. E a, esse a, o parâmetro, é uma constante, maior do que 1. Não precisava nem ter dito, porque a função é crescente, e quando ela está assintotando o eixo das abscissas por cima e a curva é ascendente, o parâmetro que serve de base tem que ser maior do que 1. Admita ainda que y de 0 fornece a altura da muda quando plantada. Então, o ponto que tem a abscissa 0, onde chega a flecha que parte do 0, o ponto no eixo das ordenadas, que tem a abscissa 0 e a ordenada 0,5 metros, esse 0,5 metros é a altura da planta no instante inicial, quando t é 0. Considerando o instante inicial, aquele instante em que a muda foi plantada no lugar definitivo dela no solo. E deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Pois bem, como a lei de formação... Como a lei de formação é y de t igual a elevado a t menos 1, eu só vou poder usar essa lei de formação quando eu souber o valor desse parâmetro a. Para calcular o valor desse parâmetro, você tem dois pontos. O ponto que tem abscissa 6 e ordenada 32, e o ponto que tem abscissa 0 e ordenada 0,5, ou na forma de fração 1 meio. Vamos usar esse ponto aqui. O que é que esse ponto está me dizendo? Que se eu substituir a variável livre t por 6, eu posso substituir a variável dependente y de t por 32. Então fica 32 é igual a elevado a 6 menos 1. 32 é igual a elevado a 5. Então, o a é a raiz quinta de 32. O a é 2. Sabendo que o parâmetro a é 2, a nossa lei de formação é y de t igual a 2 elevado a t menos 1. Agora, o que é que eu quero saber? Eu quero saber em que instante as mudas terão crescido 7,5 metros após o plantio. Se no dia que plantou ela tinha meio metro, para ela crescer 7,5 metros, ela vai ter que estar com a altura inicial
o 0,5, mais o crescimento, quanto ela cresce após o instante inicial, 7,5, igual a 2 elevado a t menos 1. Então fica 8 é igual a 2 elevado a t menos 1, como 8 é 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a t menos 1. Chegamos a uma igualdade de duas potenciações de bases iguais, com a base maior do que 0 diferente de 1, esses expoentes têm que ser iguais. Então o t menos 1 é igual a 3, t é 4. 4 que? Anos. Então veja, no instante inicial, a plantinha tem meio metro, tá certo? Quando ela crescer 7,5 metros, ela vai estar com 8 metros, e para isso acontecer, é preciso que o ponto tenha abscissa 4. O ponto que tiver abscissa 4 anos, vai ter ordenada, que é a altura, 8 metros. Aí ele quer saber qual é o tempo, né? Qual é o intervalo de tempo entre o instante que você planta e o instante que ela vai atingir 8 metros. Ou seja, entre o instante que você plantou ela e no instante que plantou tinha meio metro, aí ela cresce mais 7,5 metros para ficar com 8 metros, e para isso acontecer são necessários 4 anos. Aí o gabarito vem a letra B. Sensacional.